relações com o poder, como que a gente lida então, com vários desses fatores. Isaac Newton, tá? Depois foi estudar lá em Cambridge e participou da Royal Society. Ou seja, aqui a gente vê o seguinte, ó, o Newton, ele nasceu numa fazenda, uma vida típica de campo, mas depois ele procurou, ele mudou, ele foi para Cambridge, ele foi para a Royal Society. Então aí a gente começa a ver qual é a nossa tendência. A gente faz, a gente vai atrás das questões, a gente procura fazer acontecer. Esses são os pontos aí para a gente se questionar também. Né? A Marie Curie, ó, todo o grupo dela era de estudiosos. Aqui falando do grupo Karma, só para ter ideia, ó, a Marie Curie foi vencedora de 2 prêmios Nobel. O marido dela, Pierre, foi vencedor do prêmio Nobel. A filha, Irene, foi vencedora do prêmio Nobel. O genro foi vencedor do prêmio Nobel. E o outro genro, ele recebeu o prêmio Nobel com relação à Unicef. Ele era o representante na Unicef na época que a Unicef ganhou o prêmio Nobel da Paz. Então a gente vê, é só uma variável aí, que é o prêmio Nobel, mas não tem outra família com essa característica tão marcante, ou seja, todo mundo cercado ali de um processo cultural muito marcante. Esse é um grupo Karma, então, de grande relevância aí que a gente tem para estudar. Ou seja, essa força. Claro que ela foi o epicentro, talvez, desse movimento, mas ela já veio já com o pai, com a mãe, estudiosa e tudo mais. Então são pontos aí favoráveis e que ela soube tirar proveito. É aquilo que a gente está falando lá dos aportes, né? Da mesologia, o que a pessoa faz com isso. Né? Rui Barbosa, então pai político, e ele participou em termos de mesologia de uma época muito interessante, que foi a transição da monarquia para a república no Brasil. E a gente coloca aí até por hipótese de que a característica do Brasil de ser um país com liberdade, que a gente tem hoje aqui, em termos de liberdade de ideias, liberdade de ação, um dos países que tem uma grande abertura, né, para novas ideias e tudo mais, inclusive a conscienciologia estando aqui, a gente vê essa relação. Uma das pessoas que contribuiu para isso foi o Rui Barbosa. Tá? Então, talvez aí esse momento que ele pegou essa transição da monarquia para a república foi um marco dessas questões. Tá? Mas ele sim, a bandeira, o seu discurso talvez principal estava relacionado à liberdade. Então isso contribui bastante. Aí a gente começa a ver, qual a repercussão da vida da pessoa com a nossa característica hoje. E aí a gente começa a estudar, qual a mesologia que aquela pessoa viveu e qual foi o ponto forte da vida dela. E aí a gente começa a pensar no nosso caso. Qual é a mesologia que a gente vive hoje? O que a gente pode destacar dessa mesologia? Tá? E aí o que a gente vai fazer com isso? Diante dessa mesologia, o que a gente tem para fazer relacionado a essa mesologia marcante da época de hoje? Tá? Então a gente tem aí o nosso papel. Passando para mais um grupo de análises, a questão do holossoma. Tá? Então aqui, o Santos Dumont, esse sim, bastante marcante. Um som pequeno, aquilo que a gente estava falando antes do tamanho, lembram-se? Então, o Santos Dumont, muito pequeno, forte e ágil. O que ele fazia? Voava. Né? Então, favorecia bastante os experimentos que ele fazia. O energossoma, ele era uma pessoa com força presencial. Psicossoma, ele teve uma dificuldade muito grande com relação a autoculpas, então o maior trafar dele. E mental soma, ele tinha facilidade para a associação de ideias, uma pessoa muito prática. Tá? A Cristina da Suécia, ela era resistente, ela era tida como feia, mesmo sendo rainha, o pessoal dizia que ela era feia, então não dá para talvez discordar muito desse ponto. E ágil. Mas isso são pontos que, em relação ao que ela fez, talvez teve uma força muito forte. Por exemplo,
ela justamente foi a primeira pessoa que soube, sabe aquela tal da banana technique, né? Ela deu banana technique para a monarquia, até certo ponto. Mas ela foi a primeira pessoa que abdicou o trono quando as condições estavam favoráveis. Então ela fez isso de vontade própria, ela queria sair da monarquia. Ela mesma dizia, ela explicava, a lógica que ela colocava era essa. Ela não queria aquela vida de rainha, ela queria fazer outras coisas. E aí a gente começa a ver, e se ela não fosse feia? Será que poderia ser diferente? Será que ela ficasse mais envolvida naquele processo todo? Será que poderia influenciar ou não? Isso só são hipóteses, tá? Eu mesmo não sei aí essa resposta. Estou jogando a pergunta, mas não sei a resposta não, tá? Mas assim, são variáveis para analisar. Qual é a relação dessas questões todas aí? Outro ponto forte daí a gente analisa lá no psicossoma, no caso da Cristina Suécia. Simpática, muito simpática. Às vezes tem relação, uma compensação da questão de ser mais feia, a pessoa era simpática, ela extrapolar por lá. Ou seja, a forma de se relacionar com as pessoas, ela tinha o trafora ali da simpatia. E uma série de outras questões. Só são variáveis que a gente vai puxando aí para fazer as associações. Newton, né, quanto ao sono muito resistente, força presencial. Agora, dificuldade efetiva enorme, gigantesca. Ele era uma criança do ponto de vista afetivo. Né? E gênio da física na questão do mental sono. A Marie Curie, ela tinha muita resistência, mas depois, por um bom período da vida, ela ficou doente. Essa doença aí relacionada muito com os próprios processos da radiação, dos efeitos, então, dos elementos radioativos. E também parte da doença, num período anterior, foi em função da debilidade de alimentação. Ela não se alimentou bem enquanto estava no período de estudante, na faculdade. Que a gente destaca que dessas pessoas que estão relacionadas, ela era a pessoa do ponto de psicossoma mais equilibrada. Todos os outros aí eram meio estrambelhados aí do ponto de vista do psicossoma. Já a Marie Curie, ela já tinha um bom equilíbrio relativo. E o Rui Barbosa, nesse caso, era muito competitivo. Aquilo que a gente estava falando lá do baixinho invocado era o típico aí. Muito baixinho, muito energético, competitivo, mas uma pessoa com um nível de criticidade bastante alto e bastante interessante esse processo dele. Vamos ver mais uma análise aqui, que é justamente a produtividade de gestações conscienciais, essas análises aí. Ou seja, se a gente vai relacionar biografologia e proexis, a gente quer chegar nesse ponto aqui. É nessas duas transparências, nessa aqui e na próxima que a gente vai aí praticamente já fechar então a conferência. Nessa aqui é o quê? O que a pessoa fez? Santos Dumont, por exemplo, fez muitos experimentos, possuía acabativa, ele tinha essa característica e fazia tudo com qualidade. E as gestações, ele fez as invenções do dirigível e do avião. A Cristina da Suécia foi uma rainha muito competente, ela apoiou a cultura e a bibliofilia. E com relação às gestações conscienciais, ela abdicou, isso foi um ponto marcante, chocou, aquele negócio de quebra de paradigmas, ela contribuiu para isso, e ela fez um pequeno livro de máximas, mas bem interessantes as máximas que ela colocou. No caso do Newton, ele trabalhou em áreas aí da física, matemática e química, e algumas das gestações conscienciais são os livros aí Principia, o livro Óptica, e sendo que no livro Princípio ele fala lá das 3 leis de Newton, né? Também pontos importantes. A Marie Curie, ela, além então da inclusão dos elementos e das pesquisas da radioatividade com os elementos polônio e rádio, ela foi uma pessoa que defendeu a inclusão da mulher no meio científico. E o Rui Barbosa, ele fez diversas publicações
e foi o representante do Brasil na Conferência de Paz em Haia, bastante famoso então em função disso aí. Se alguém tiver alguma colocação, alguma característica, alguma dúvida em relação a essas consciências, a gente pede até, ou até em relação a outras, se alguém quiser fazer algum comentário, vocês podem utilizar aí o chat para a gente estar interagindo, tá? Que a gente já está até mais caminhando aí para o final da conferência. Essa aqui é até a última transparência dessa sequência aí que estou passando. Então, área de atuação, ó, Santos Dumont atuou com inovação, aviação, tecnologia de ponta e empreendedorismo. Aí, novamente, a gente puxa as variáveis, ó, empreendedorismo. O pai dele era um grande empreendedor, e ele também. Método de trabalho, a questão da praticidade, uma pessoa muito prática. Deixa eu ver uma colocação aqui da Fabiana. Ó. Qual dessas consciências você acha que se aproximou mais da inteligência evolutiva? Sem dúvida das dúvidas, a Marie Curie. Tá? Sem sombra de dúvida, eu acho que a Marie Curie estava um pouco mais próxima aí desses conceitos pelo nível maior de equilíbrio na sua vida como um todo. Apesar de que eu ainda não diria que ela teria inteligência evolutiva, porque ela não soube valorizar o seu corpo. Tá? Ela foi relapsa com relação ao seu soma. Ok? Ou seja, ela sabia que a radioatividade poderia causar mal à saúde e ela não tomou grandes precauções em relação a isso. Só para ter ideia, o diário que ela utilizava para o seu caderno de anotações, ele, para ser manipulado hoje ainda, ele precisa de equipamentos de antirradiação, né? Então, tudo ficava impregnado. Imagina o laboratório dela, as coisas que ela mexia, tudo mais, e ela veio dessomar até em relação a isso e teve muitos períodos doentes em função disso. Então, nesse ponto, ela foi negligente. Nos demais, ela foi bastante equilibrada, então, com relação a uma série de outras questões. Tá? Área de atuação aqui do Newton. Então, ele, por exemplo, método de trabalho, né? Ele tinha muitas experimentações, pensamento muito concentrado, e ele usava uma técnica de imobilidade física, equivalente a essa que a gente fala da imobilidade física vídeo. Tá? Passava horas imóvel, totalmente imóvel, pensando num único assunto, num único tema, já com uma caneta preparando, um lápis preparado para escrever, se viesse alguma ideia de insight naquele momento. A Marie Curie trabalhou então com radioatividade, posicionamento da mulher na ciência e fez muitas investigações em termos do ponto de vista de método de trabalho. O Rui Barbosa aí trabalhou com direito, com jornalismo, com a paz, com a política. E a metodologia de trabalho dele, ele pegava o foco do assunto no momento e estudava tudo antes de começar a dar suas opiniões. Então, basicamente, essas as relações aí que a gente poderia demonstrar de forma muito rápida. Claro que se a gente fosse pegar tanto o assunto da relação da biografologia com o ProEx, a gente poderia explorar muito mais temas e muito mais consciências também, e mesmo essas consciências a gente poderia abordar mais questões. Mas dentro do tempo aí era o que a gente tinha planejado. Deixa eu ver uma questão do Walter. À medida que efetuamos essas pesquisas, podemos também realizar uma assistência a todos esses grupos karmas, assim como autoassistência. Sim, exatamente, o Walter. Esse é um ponto bastante importante. A pesquisa de biografias, ela ajuda a gente fazer assistência a esses grupos karmas. Então, quando a gente faz a autopesquisa em relação à nossa mesologia, a gente já está fazendo elementos de rapport para fazer a pesquisa, mas também, da mesma forma, quando a gente pesquisa uma biografia, se a gente está bem intencionado, se a gente está lúcido para isso, a gente consegue fazer muita assistência sim. E a gente consegue fazer elementos de rapport para fazer assistência com muitas pessoas. Que a maioria das pessoas com que a gente pesquisa enquanto biografias, né, são líderes. Esses líderes têm uma série de liderados e isso tem uma relação muito forte então com a assistência, que muitas vezes a gente não faz assistência só para uma pessoa, é para todo um grupo, para todo um conjunto de pessoas.
Bem interessante sua colocação. A Virgínia, de Jundiaí, penso que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, essas personalidades nos mostram a importância da vontade e determinismo nos nossos objetivos. Sim, certamente todas essas pessoas tinham uma vontade muito forte, uma determinação, né, como você está comentando aí também. As pessoas elas tinham aquela garra, aquele impulso, ou seja, pessoas elas tinham autoconfiança em muitas situações. Então eram pessoas que realizaram, arregaçaram a manga, suaram muito. Não teve nenhuma dessas pessoas que teve vida fácil não, incluindo a própria Cristina Lucés, que teve vida de rainha, mas mesmo assim não era aquela mordomia toda não, em termos de alto esforço, de esforço pessoal. Então são pessoas que realmente se esforçaram para chegar, para realizar aquilo que fizeram. Bem interessante a colocação. Tá? E aí, claro que a gente pode ver, fazer sempre aí o paralelo. Tá? Bom, das questões que a gente tinha a passar com relação a esse tema, de forma rápida, eram essas. A gente vai passar aqui uma divulgação até de um curso que vai ter em São Paulo. Deixa eu só ver a Maria do Carmo, né? Vocês têm alguns filmes biográficos mais coerentes para assistirmos? Balzac, eu já vou receber a biografia. Obrigado pela palestra. Tá? Sim, o Balzac é um deles, mas praticamente todas as pessoas aí a gente encontra filmes, tá? Por exemplo, Marie Curie tem um filme longa-metragem muito bom, bem interessante. Depois, várias outras personalidades a gente consegue encontrar filmes. Tem aquele filme do Wilberforce, agora não estou lembrando o nome, mas relacionado à libertação dos escravos na Inglaterra. É um filme bem interessante também. E filmes a gente encontra com facilidade, porque assim, tem uma série de filmes que eles são feitos baseados em fatos reais. Então, nas videolocadoras, não só em biografias nós encontramos filmes, mas em várias outras sessões, principalmente nas sessões de drama, a gente vê lá vários filmes que são baseados em fatos reais. A maioria desses filmes, então, baseados em fatos reais, a gente consegue acompanhar parte, pelo menos, da vida de algumas pessoas. Então, são vários filmes aí para assistir. Aí, claro, vai depender, a busca de um determinado filme vai ver muitas vezes pela área de interesse ou de atuação da pessoa ou característica da pessoa e por aí vai. Então, a gente pode ver aí uma série de questões. Tá? Bom, mas aí tem, assim, só para ter ideia, tá estendendo aí, né, Maria do Carmo, tem filmes, por exemplo, dentro da área de administração, são vários filmes que a gente pode ver, tem empreendedores e tudo mais, tem até séries, né, a questão do JK, do Visconde de Mauá, tantas outras personalidades. Na área da monarquia tem uma série de pessoas, na área da arte, tem filme do Mozart, tem filme do Beethoven. Então são várias pessoas aí que a gente consegue ver filmes. Eu acho que o mais importante é ver, às vezes, uma área de interesse, uma época de interesse, um país de interesse, e procurar filmes na locadora que tenham essas características. Sim, a questão do exemplarismo, o Walter está comentando aqui, é um ponto que a gente vê aí dos mais sérios na pesquisa da biografia. Tá? Então a gente procura até, nesse curso que tem aí, esse curso de biografologia, a gente explora, tem uma aula inteira que a gente trabalha essa questão do exemplarismo. Tá? Deixa só, já tocando no curso, vou divulgar aqui então o curso. Esse curso de biografologia vai acontecer em São Paulo. Ele é um curso que ele é feito em 2 módulos, são 2 finais de semana, justamente porque o tema é bastante amplo, mas ele é um curso que ele é muito prático do ponto de vista de dinâmicas para a pessoa interagir com biografias. Então tem um material bastante amplo que a gente utiliza no curso, uma série de dinâmicas que vão favorecer o uso de metodologias para estudo de biografias, para que a pessoa tenha melhor possibilidade então de
render mais ao pesquisar uma biografia, ou seja, ter melhor proveito. Essas várias coisas que a gente está falando aqui de autoestudo e de assistência, muitas vezes se a pessoa vai procurar uma técnica melhor para fazer um estudo de biografia, a pessoa às vezes consegue um dinamismo maior, um resultado maior dentro do seu esforço. Então é isso que a gente quer com esse curso, otimizar recursos, otimizar aí a vontade de todos, para entender melhor a pesquisa de biografias dentro do contexto da conscienciologia. Então o curso vai ser realizado agora em outubro, nos dias 3 e 4, e depois em novembro, nos dias 14 e 15 de novembro. Para informações sobre esse curso, vocês podem procurar a Apex em São Paulo, no telefone 011 2677 0399. Tá? E fica o convite a todos para participar desse curso. Então a gente vê aí que tem algumas pessoas de Jundiaí, pessoas de São Paulo também. Eu acho que até já tem pessoas inscritas aí nesse curso, seria bastante interessante então a participação, claro, para a gente procurar expandir essas ideias que a gente já trouxe hoje aqui nessa conferência.